Olá, mais uma vez no programa Viva com Propósitos, preparado para você, hoje falando sobre a importância do seu sorriso. Isso mesmo, sorrir é algo muito importante e nós queremos conversar sobre isso. A Paula Anarelli estará conosco neste programa, que é um oferecimento da produtora e editora Inspire, recursos para inspirar a sua vida, e é realizado pela Primeira Igreja Batista aqui em São José dos Campos. Hoje, o programa Viva com Propósitos traz para você quadros especiais. Nossa segunda edição da série Na Casa do Pai, no quadro Feminina, o Palavras com Robson Santana, a Escola de Pais sempre trazendo as respostas para as dúvidas que nós temos a respeito da criação dos nossos filhos, o Viva Notícias sempre tem uma boa notícia para você e, por último, o Retratos da Vida, uma história de transformação que pode trazer uma semente para o seu coração para transformar a sua vida também. Então tá, vamos ao nosso programa de hoje, você é muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez na casa do meu pai para falar para você do conforto, da segurança e de tudo aquilo que o próprio Deus, como pai, pode trazer para mim e para você. Eu estou me lembrando de como Deus supre as nossas necessidades. Não é verdade que na casa do pai a gente sempre tem um alimento? Se você se lembra da sua infância, é claro que você se lembra, né? As coisas gostosas que você comia, as coisas que os seus pais faziam para você. Aquela coisa de chegar da escola e ter um lanchinho preparado. Na casa do pai da gente também tem os almoços de domingo, que a gente vai com a família toda e se reúne ao redor da mesa e recebe o alimento com tanta gratidão, não é? Eu queria lembrar com você que Deus é este pai que supre você de todo o alimento que você precisa. E não só alimento físico, material. Eu tô aqui com um fogão a lenha. Meus pais preparam coisas muito saborosas pra gente quando a gente tem a oportunidade de vir aqui. Mas, além deste alimento que é colocado à mesa, na casa do Pai, nós também recebemos alimento emocional, nós também recebemos alimento espiritual. Eu quero louvar o Senhor conforme o Salmo 136, versículo 25. Agradecer a Deus, aquele que dá alimento a todos os seres vivos, porque o seu amor dura para sempre. Eu queria lembrar você hoje que se você está se sentindo em falta de alguma coisa, você pode correr para a casa do Pai. Você pode ir para o fogão espiritual, levantar a tampa das panelas e receber para a sua vida a provisão que você está precisando hoje. Você talvez esteja precisando de amor. Pois bem, na casa do seu Pai, assim como esse fogão me aquece, o amor também aquece o seu coração. Você pode estar precisando hoje de tranquilidade. Pois bem, você pode ir ao fogão celestial de Deus, levantar as tampas das panelas de paz e trazê-las para o seu coração. Talvez você esteja precisando de sossego. Aí sim, você de uma vez precisa ir para a casa do Pai, sentar-se na cozinha do seu Deus e ali receber sossego. Sossego para poder enfrentar as lutas que você está enfrentando no dia a dia. Ele é esse que dá alimento, porque o amor dele dura para sempre. Então que o alimento do Senhor aqueça o seu coração hoje. E que este amor de Deus sacie toda e qualquer fome que você tem agora. O amor de Deus é o alimento mais puro e completo que a gente pode ter. Talvez esteja faltando pão material na sua casa também. Eu acredito que se você recorrer a Deus, eu tenho certeza, alguma coisa vai acontecer e esse alimento também vai chegar. Porque Deus é o Deus da provisão. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então eu quero abraçar você com muito carinho, dizendo a você, você tem a casa do seu Pai, corra para lá agora, até breve.
cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão, cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Nada é mais brasileiro do que arroz e feijão. Nada é tão saboroso, Vale do Sul, a perfeita união. Minha família merece, em nossa mesa já é tradição. Quem já provou não esquece, Vale do Sul é arroz e feijão. Vale do Sul, arroz e feijão, o melhor da natureza. Você encontra os produtos Vale do Sul nos principais supermercados. Vale do Sul. Para você, Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. De 27 a 30 de março, no Expo Vale Sul. Grande doador, porque a vida vai muito além da nossa insatisfação. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Que bom que você continua conosco. Estamos aqui no nosso programa Viva com Propósito, no oferecimento da produtora e editora Inspire. É um programa da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. E em todos os nossos programas nós temos alguém muito especial sendo entrevistado. E hoje eu estou com a Paula Anarelli. A Paula é dentista já há 8 anos, casada com o Emerson, tem 2 filhos, a Giovana, né? Isso. E o Luca. E ela exerce a profissão com muito carinho, porque era um sonho de criança, é isso, Paula? Isso, foi. Você sempre quis ser dentista? Admiração pela minha dentista. Era uma amiga de infância da minha mãe, né? E eu ia pro dentista, era como se fosse pro parquinho. Sério? Sério, eu amava ir no dentista. Gente, como que ela conseguiu isso? Porque Ela todo mundo tem conseguiu, medo. E a minha mãe sempre também nunca colocou medo nos filhos, né, com relação. Então é importante até toda a influência dos adultos em volta da criança para ela não pegar aquela versão de dentista. E eu não peguei, pelo contrário, peguei admiração. Vamos aproveitar e dar uma dica para as mães? Como que a gente ajuda as crianças a não terem medo de dentista, Paula? Na realidade, sempre é ameaça, é o grande problema, né? Ai, é verdade. Sabe quando a mãe ela quer ameaçar o filho, né? Ela vai falar, fica quieto, não, vou te levar no dentista, você vai tomar uma injeção no médico. É verdade. E a criança vai criando um estereótipo do dentista de bicho-papão, daquela coisa que vai horrível, doer. né? E hoje em dia o tratamento no consultório odontológico é muito mais tranquilo do que antigamente, que é preventivo. Os pais têm esse cuidado, né, da prevenção, então é gostoso ir no dentista. Hoje é, né? Antigamente não era, mas mesmo assim eu gostava do meu dentista. Olha que coisa mais interessante. Então, em resumo, a gente pode dizer para os pais orientarem os filhos no sentido de que é bom, que é importante. Sim, que vai cuidar do dentinho, o dentinho vai ficar mais forte, vai ficar brilhante. Então ele usa aquilo como um ponto positivo. E nunca fazerem ameaças usando os dentistas tentar, ou médicos, né? Tirar a dor da história, né? Porque a dor coloca medo, né? Quais são as principais dicas de higiene bucal que você daria pra gente, Paula? Melhor assim, quando a gente pensa em saúde e higiene bucal, a gente pensa em qualquer indivíduo e qualquer idade. Então, a preocupação com a saúde, a gente tem que ter ela desde um bebezinho recém-nascido, mesmo não tendo dente. Então, é interessante já quando a mamãe
nasce o bebê, pega uma gaze com água, limpa a gengiva. Isso é bom para não acumular sujeira, não acumular bactérias na cavidade bucal e também para a criança já começar a se habituar com isso. Porque é difícil, se a criança já começa com uns 4, 5 anos, muitos pais relatam que não consegue escovar o dente da criança. Pois é. Né? Então, se desde bebezinha ela já começar a higienizar, a criança já vai criar aquele hábito, a sensação de mexer, de limpar o dentinho já vai ser... A sensação gostosinha na boca, gostoso. né? De ficar... Então, tudo entra como algo prazeroso. E a criança gosta, porque começa a nascer os dentinhos, a gengiva começa a coçar. Então, a preocupação é desde bebê com isso. Depois que a partir dos 5, 6 anos de idade, a gente já começa a pensar em uma pasta de dente como de adulto. Antes disso, é importantíssimo a criança não usar a pasta de dente com flúor. Nenhuma pasta? Nenhuma pasta, até uns 6 anos. Isso varia, o pai tem que avaliar o filho. Cada criança tem uma maturidade diferente, né? Mas uma criança que o pai não tem certeza que ele consiga cuspir, então, na dúvida, usa uma pasta sem flúor. E hoje tem diversas marcas. Existe no mercado? Muito É só procurar? fácil, muito fácil. No mercado, em drogaria, é muito fácil de encontrar. Pasta de dente que não contenha flúor. Porque antigamente não tinha. E o pior, antigamente tinha aquelas pastas infantis com a mesma dose de uma pasta de adulto, 1.200 ppm de flúor. E as crianças engoliam, porque é saborosa a pasta. Então, almoçava e depois ia comer de sobremesa pasta de dente. E dava fluorose. Então, é comum hoje crianças, adolescentes, com manchas brancas, manchas amarronzadas, que é difícil de tratar, por causa da ingestão de flúor. Puxa vida, que detalhe interessante. Então, até uns 6 anos, em média, passa sem flúor. flúor. E depois introduz a pasta normal. A pasta. Daí em função do que a criança se habitua. A criança, muitas vezes, tem umas que gostam da pasta do pai, de menta, tem crianças que não gostam. Daí pode ser qualquer uma. A criança já está madura o suficiente para cuspir, para não engolir a pasta, enfim. Fica mais tranquilo. Isso. E o adulto não tem muito como sair, né? É a pasta de dente, e hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de pasta de dente no mercado. Isso. Né? E é a preferência, na realidade é como vai se habituar, porque é o sabor, é a consistência. É uma questão de gosto pessoal. De gosto, é pessoal, totalmente pessoal. E essas pastas pessoal. Clareadoras? Então, essas que são a ressalva. Pois é. Porque assim, tá moda agora, né? Dente branco. Dente branco é bonito, né? Um dente escuro, ele acaba envelhecendo a pessoa, mas a gente tem que ter todo um bom senso. A pasta clareadora, ela clareia manchas superficiais, mas pelo processo de abrasão. Então é como se eu estivesse lixando superficialmente o esmalte dentário. Eu enfraqueço os dentes? Não enfraquece. Não, na realidade não. O problema é o uso contínuo dela, que eu vou sempre estar tirando um pouquinho desse esmalte. Isso vai levar mais sensibilidade desse dente. Então, enfraquecer a estrutura dentária não tem esse risco. Né? Mas o problema é a sensibilidade. Então, a pasta não é o grande causa. É interessante, a pasta dentária de clareadora é interessante, mas um uso por tempo limitado. Então, eu vou usar por um mês, daí volta com a pasta tradicional. Entendi. Mas não por rotina. Entendi. Rotina, ela não é legal, não. É aquela palavra-chave para todas as coisas, equilíbrio, né? Equilíbrio. Sempre. Até porque ela vai chegar uma hora que ela não vai clarear mais. Se são manchas muito mais profundas, não é ela que vai clarear. Né? Ela é para uma manutenção mesmo. Então, não adianta ficar usando ela como pasta de eleição. Entendi. 30 dias. E o fio dental, como é que é? É importante mesmo? O fio dental, acho que na dentição permanente, nos dentes permanentes, em adulto, adolescente, eu diria, se tivesse que optar por um, é mais importante que a escova. É mesmo? É muito importante o fio dental, porque na realidade é onde fica a junção dos dentes que a gente vai limpar. Na superfície lisa, às vezes a saliva vai ajudando, mas entre os dentes é o fio dental que vai agir, não tem outro substituto dele, Entendi. Né? Uma vez por dia, com certeza. Daí assim, na realidade, a escovação, a gente fala sempre após as refeições, só que a escovação de eleição é à noite. Né? Antes de dormir. Antes de dormir. Porque quando a gente dorme, a salivação diminui e a saliva é uma característica importante de proteção nossa, né? De equilíbrio do pH na boca, então melhora a resistência do dente a processos de cárie. E quando a gente dorme, essa saliva diminui. Então eu preciso estar com a superfície limpa, porque qualquer processo de placa, restos de alimento nessa boca vai ter um efeito muito maior
né, durante a noite. Entendi. Então, se tiver que escovar o dente, aquela escovação bem caprichada à noite e o fio dental à noite também, de preferência. Né? A questão é realmente ter um equilíbrio no cuidado, mas não descuidar, né? Não descuidar, não descuidar, não descuidar. E outra coisa também que se tem hoje em dia, e muitos pacientes perguntam, né, que chegam às vezes com um processo de cárie no consultório, eu falo assim, mas eu estou usando um bochecho novo, um enxaguatório novo. E é que na correria do dia a dia, é o que a gente pega e acaba trocando, né? Fica com um potinho de enxaguatório na bolsa e faz o bochecho, mas isso não soluciona, não substitui a pasta e o fio dental. A gente tem bochechos específicos, né? Enxaguatórios específicos com maior quantidade de flúor para uma criança, para um adolescente que está com índice alto de cárie, a gente usa isso. Tem outros bochechos também, enxaguatórios com clorexidina, para quem está com gengivite, periodontite, mas são medicamentos pontuais, né? A gente tem esses enxaguatórios de supermercado, não tem nenhum problema em usá-los, só que ele vai ter efeito mais para tirar mau hálito. Então, na verdade, a questão é a limpeza mesmo, né? É a retirada dos restinhos alimentares, que realmente vai cuidar dos dentes, que vai cuidar, isso mesmo. Porque, na realidade, o restinho de alimento no dente, a bactéria vai e daí ela começa a fazer a reação química e é o que causa cárie. Né? Então, o bochecho ele não consegue remover essas placas, né? Não consegue. Ele dá um hálitozinho bom, então é gostoso, né? Porque mau hálito também é um problema, né? É desagradável. Então, ele ajuda nisso. Mas escova e pasta de dente não tem como. Não tem como, gente, capricha, né? Capricha no cuidado com as suas boquinhas preciosas. O sorriso de todos nós é tão importante. E por falar em sorriso, eu quero que você ouça agora o nosso quadro Palavras, para trazer algo para aquecer o teu coração, para trazer um sorriso aos seus lábios. Vamos ouvir agora. A perseverança não é uma longa corrida, ela é muitas corridas curtas, uma depois da outra. Walter Elliott. As pessoas vivem correndo. Por isso não é nenhum absurdo declarar que a vida é como uma grande corrida. Alguns correm por prazer, por necessidade, e tem gente que corre até por esporte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma corrida de kart. Eu já tive. Num primeiro momento, o resultado foi surpreendente. Fiquei em 8º lugar. Até me dar conta de que tinham 8 pilotos na pista. Bom, mas o foco nessa hora não é o pódio, e sim a corrida. Como toda corrida, uma corrida de kart também tem as suas regras. Por isso, nós precisamos observar cada uma atentamente. Para isso existem as bandeiras, cada uma com sua cor e a sua função. A bandeira amarela significa que você precisa reduzir a velocidade e não ultrapassar. Já a bandeira vermelha significa que houve uma interrupção na corrida. Por isso você precisa ficar atento às orientações dos fiscais. A outra bandeira é a preta e laranja. Significa que o kart está com problema. Por isso você precisa se dirigir até um box. Amarela, vermelha, preta e laranja. Essas são algumas das bandeiras que existem no kart. Mas existe uma outra bandeira que merece a nossa atenção. Ela é capaz de roubar nossa paz na corrida. É a bandeira azul. A bandeira azul significa que você precisa desacelerar e deixar que os líderes da corrida ultrapassem você. Eu não sei se você já viu alguma bandeira azul numa corrida de kart. Eu já vi. Confesso que a primeira sensação não foi uma das melhores. Quando você vê uma bandeira azul, significa que você está andando muito devagar e precisa que outros passem à sua frente. No primeiro momento, é uma situação não muito confortável. Afinal de contas, é o meu direito correr. Por isso, por que outro passaria na minha frente? Na corrida da vida, a bandeira azul aparece no momento que a gente menos espera. Quando há uma quebra de aliança, a dor de uma traição, quando você precisa perdoar ou ser perdoado. São momentos que a gente não gostaria de ceder, mas é preciso. Porque no kart da vida, a verdade é essa. Ganha quem perde. Dar ultrapassagem significa amar, perdoar, doar e até mesmo se entregar. Eu não sei quantas bandeiras azuis você tem visto na sua vida, mas a verdade é essa. Você precisa amar, ame. Se precisa dar passagem, dê. Porque no final da corrida, você vai ver que o mais importante não é chegar ao pódio, mas sim é correr desfrutando do melhor que Deus tem para a sua vida. Por isso lembre-se, ganha quem perde. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo.
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão, cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Para você, Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. De 27 a 30 de março, no Expo Vale Sul. Grande doador, porque a vida vai muito além da nossa insatisfação. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Estamos de volta com Viva com Propósitos para você. Obrigado pela sua companhia. Mas eu queria muito que você interagisse com a gente. Fale com a gente através da nossa página no Facebook. Você pode curtir a nossa página, colocar ali suas impressões, dar a sua opinião, assistir os programas e quadros e também nos dar um retorno do que você está achando. E queria muito ouvir também a sua opinião, a sua sugestão sobre quem, por exemplo, você gostaria de ver entrevistado aqui. Que tal, hein? Escreva pra gente. Também temos o Twitter e o nosso e-mail é contato@vivacompropósitos.com. De novo, contato@vivacompropósitos.com. Escreva pra gente. Deixa a gente saber o que você está pensando sobre o nosso programa. Nós queremos a tua opinião. Combinado? Vou te esperar, hein? Então tá bom. Eu queria agora te convidar para ouvir o nosso Escola de Paz. O Escola de Paz vai trazer uma ideia, uma sugestão importante e responder as suas perguntas sobre a criação dos seus filhos. Vamos lá? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. O que você tem feito acerca dessa dádiva maravilhosa que é ser pai, que é ser mãe, que é desenvolver a paternidade e a maternidade no dia a dia? Nosso dia a dia muitas vezes é muito corrido e gera no nosso coração algumas dúvidas acerca da criação dos nossos filhos. Como fazer? No mundo tão corrido, como criar os filhos de acordo para que eles possam ser humanos saudáveis? Eu estou aqui como um facilitador e conselheiro de pais para que as suas dúvidas sejam respondidas. E caso você tenha alguma outra dúvida muito específica, no final eu vou te passar o e-mail para que você mande para a gente a sua pergunta e nós possamos devolver a resposta. Então, vamos à nossa pergunta do dia. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas. Transição de faixa etária, ou seja, o meu filho está com 3 anos, vai fazer 4
E lá na escolinha ele vai mudar de sala, lá no berçário ele vai do B1 para o B2, ou do B2 para o B3, ou do B3 para o infantil 1. Como que eu faço essa transição na cabecinha dele? Como que eu faço essa transição dentro da igreja? Como que eu faço essa transição dentro do clube que ele frequenta? Afinal de contas, daqui a pouco ele vai mudar de turma, ele vai sair de um time e vai para um time de meninos maiores. Tudo isso é novidade. E muitas vezes para a criança a novidade é sinônimo de medo. Ela tem medo do novo, ela gosta da rotina. Então toda transição deve ser feita naturalmente. Ou seja, seu filho está mudando, por exemplo, na igreja, lá do maternal, das crianças pequenininhas ali de 2 e 3 anos, para uma faixa etária de crianças maiores, de 4, 5, 6 anos. Como que você faz essa transição? Desde muito cedo, já sabendo o dia do aniversário dele e o dia que ele vai mudar, você vai conversando com ele durante o seu dia a dia, explicando para ele que, como a Bíblia diz, há o tempo certo para todas as coisas, inclusive para as mudanças. Você vai explicar que vai chegar o dia que ele vai sair ali dos pequenos e vai para umas crianças um pouco maiores. E também nessa transição é muito importante que você conheça o lugar, que você saiba do que você está falando. Seja na escola, seja na igreja, seja num clube que frequenta, é importantíssimo você conhecer os professores, é importantíssimo você conhecer os líderes da sua igreja, é importantíssimo você conhecer o espaço físico que ele vai pisar, porque afinal de contas, a criança não nasce sabendo. Tudo para ela vai ser novidade. O que para você muitas vezes é simplesinho de fazer, para ela é um gigante. Então tenha sabedoria, saiba explicar e saiba prever também alguns problemas que você pode ter. Mas nunca se esqueça, o essencial e o mais importante é que você faça toda a transição do seu filho de qualquer faixa etária ou para qualquer coisa de uma forma muito natural, compreendendo o que está passando na cabecinha dele. Cada criança tem um estilo, cada criança tem a sua personalidade e a sua identidade. Você que tem muitos filhos, não ache que o seu primeiro filho vai ser igual ao último, nem o último igual ao primeiro. Cada um tem o seu jeitinho de ser e todo jeitinho de ser merece ser respeitado. Lembre-se, há o tempo certo para todas as coisas. Lembre-se sempre de fazer a transição de forma natural, sem que o seu filho saia prejudicado. E se você tem alguma dúvida, como eu disse no início do quadro, mande para nós um e-mail nesse endereço que aparece aí na sua tela. Eu terei prazer em estudar a sua pergunta, achar uma boa resposta e te dar uma boa resposta de acordo com a palavra de Deus, mas também de acordo com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque afinal de contas, a palavra de Deus é viva e eficaz para todos os tempos e para todas as pessoas. Encontramos todas as respostas lá. Que Deus te abençoe e uma ótima semana e uma ótima criação de filhos. Obrigado, Douglas. Que dicas importantes. E agora de volta com a Paula. Vamos conversar mais um pouquinho? Vamos. Então, existem algumas novidades em termos de tratamento, de reabilitação mesmo, do sorriso que já foi machucado, que teve prejuízos? Tem vários. E a cada dia tem se pesquisado mais coisas, né, em questão de técnicas, de materiais, né? Acho que o que hoje tem mais devolvido para o paciente uma boa qualidade de vida são os implantes, né? Que é ruim o paciente que tem uma prótese total, uma dentadura, ou mesmo aquelas próteses com grampos, eles têm dificuldade, né, no dia a dia, de alimentação, de todo um convívio. Então, os implantes hoje restabelecem a possibilidade de mastigação, né, de comer os alimentos durinhos, como se fosse um dente natural. Né? Não 100%, mas quase, está bem equilibrado. E isso ajuda bastante na qualidade de vida. Então, muitos pacientes que chegam no consultório com uma dentadura fazem um procedimento cirúrgico de implante e se possibilidade ainda da carga imediata, já sai com a prótese, né, do mesmo dia. Puxa, isso então, é ótimo. Isso é ótimo, né? E hoje as técnicas são muito menos invasivas, muito de melhor desenvolvimento, que o pós-operatório também é muito tranquilo, né? Então ajuda. E daí tem outros também, que não só de reabilitação, mas de estética, como tem pacientes muitos com manchas de dente, como a gente falou da fluorose, né, malformação do esmalte dentário, que também deixa visualmente ruim, né, esteticamente ruim. A gente tem as facetas, as lentes de contato de porcelana, né, que são tratamentos que devolvem a estética do sorriso com uma perfeição como se fosse de dente, né,
Então há vários recursos, né? Muitos, né? Tem a ortodontia. Hoje os pacientes eles estão preocupados muito com a estética, né? Então hoje são adultos muitos que vão com algo que viveu a vida inteira incomodado e que querem resolver. E às vezes tem tratamentos rápidos, tem uns que nem tanto, mas a ortodontia também tem se desenvolvido com técnicas diferentes para ser tratamentos com metade do tempo, né? Então muitos pacientes adultos já até atendi uma paciente de 70 anos. Sério? 70 aninhos? Para colocar, posicionar melhor os dentes com o aparelho para depois pôr implante. Ela estava preocupada. Hoje em dia a gente tem essa preocupação. Olha que especial. Então a gente tem diversas formas, conforme a necessidade do paciente tem. Às vezes até de curto período de tratamento, então... Vale a pena procurar o dentista, ver o que pode ser feito, né? Vale a pena, porque é importante, né? A perda de dente no paciente pode ter várias complicações. E a saúde bucal, ela é fundamental para o restante do organismo, não é? Ela é. A boca, ela faz parte de todo o sistema digestório, digestivo, né? Então, se tem perda de dente, o paciente não vai conseguir comer direito. Ele vai se alimentar de forma ruim, isso é prejudicial para o organismo. Muitas vezes a perda de dente também acaba desestruturando toda a oclusão, né? É a mesma coisa que se eu decidisse andar com uma perna só a partir de hoje. Eu vou ter problema com o passar do tempo, no joelho, eu vou andar com a perna direita, eu vou ter problema no joelho direito. Sobrecarregar. A perna esquerda, em contrapartida, vai ficar com os músculos hipotônicos, fracos, né? É a mesma coisa na boca. Quando eu tenho perda dentária de um lado, por exemplo, as articulações, elas funcionam em equilíbrio, vai desequilibrar. E nisso tudo eu vou ter dores de cabeça, eu vou ter dores de ouvido, porque aqui tem uma inervação que conecta várias estruturas, né? Então, muitos pacientes sofrem com dores de cabeça constantes, né? E muitas vezes precisa de uma reabilitação odontológica para equilibrar melhor essas forças. Veja isso, de repente a pessoa está sofrendo de dor de cabeça, pensando, sabe-se lá qual é a causa, e às vezes é uma questão mesmo de dentista. Resolver no dentista essa dor de cabeça. É importante avaliar sim, verificar todas as possibilidades, porque então a saúde é importante. Com certeza. Ela tem a saúde começa pela boca e tem muito disso. Nós precisamos lembrar disso o tempo todo. Tem muito disso. E agora também a gente já tem uma diminuição daquele quesito dor, né? Que dentista sempre evoca a questão da dor. Não é? Acho que hoje até os próprios pais, eles pensam na hora de educar o filho de uma forma preventiva. A forma preventiva na odontologia é muito mais barata, né? Talvez ela só requer um pouquinho mais de tempo, de escovar o dente, de ir no dentista a cada 6 meses para fazer uma limpeza, né? Mas ela é muito mais barata e ela é muito melhor, nada vai substituir a prevenção, né? É verdade. Então, isso não vai ser um tratamento indolor, vai ser um tratamento muito mais tranquilo, né? Então... Aí a criançada chega a amar a dentista, como você disse, tá vendo né? Só? Esse é o objetivo. Nossa, muito bom, muito bom. Você tem uma clínica de bem-estar, não é isso? Isso, também? tem. Acoplada à questão odontológica. Sim. Como é que funciona isso? Na verdade, isso é um sonho de Deus, né? A gente tem, porque o profissional de saúde, ele cuida das pessoas, né? Então, na realidade, não só o dentista, mas como qualquer profissional, ele cuida de pessoas. Então, ele tem que buscar o bem-estar dessa pessoa. Não simplesmente fazer uma restauraçãozinha num dente, não simplesmente cuidar da pele, mas tratar a pessoa como um todo, né? E muitas vezes a pessoa, as coisas se interligam, né? Como o organismo. Então, a clínica tem esse objetivo de interligar todas as profissões, né? As especialidades, para buscar o bem-estar do paciente. Então, é uma clínica de estética, é uma clínica de saúde, não dá para separar uma coisa da outra, né? Se a gente buscar apenas a estética, ou seja, só na odontologia, mas em qualquer área, só a estética, uma hora é como bomba relógio, uma hora vai explodir. É que tá. Né? E também só a saúde é ruim, porque hoje em dia a parte visual também conta. Conta nos relacionamentos profissionais, né? Conta no relacionamento pessoal, é importante.
E quando a gente une os dois, buscando o indivíduo, avaliando ele de uma forma personalizada, a gente busca o bem-estar desse paciente. Isso é muito interessante. É o bem-estar do paciente. Então, assim, na realidade, um paciente, ele vai lá, a gente tem que saber a queixa dele, o que está incomodando ele. Não necessariamente o que é bonito ou o que é bom para um vai ser bom e bonito para ele. É verdade. Né? Então, esse é o foco. Daqui um pouquinho você me explica mais sobre isso, porque agora nós vamos receber boas notícias através do nosso quadro Viva Notícias. Vamos lá! A semana se inicia e a correria já começa. São tantas coisas para serem feitas, mas você já parou para pensar que pode ajudar a transformar a semana de muitas pessoas? Doar o tempo, a alegria, roupas, alimentos e até uma palavra que seja pode transformar o dia de alguém. A maioria está mais preocupada em receber, né? Eu gosto mais de receber. Em 2006, um grupo de pesquisa em Maryland fez um estudo por imagens do cérebro humano a respeito dessa questão do que acontece no ato de doar. E eles descobriram uma coisa interessante, que as principais regiões envolvidas quando você doa alguma coisa são regiões ligadas à sensação de prazer. Há 33 anos, Romualdo ajuda aproximadamente 3.000 crianças em um projeto de caça-talentos nas comunidades carentes de São José dos Campos. Eu montei uma escolinha de futebol para as crianças carentes de dentro das antigas favelas de São José dos Campos. Voluntariamente, ele começou dando aula de futebol nos bairros carentes da cidade. Para arrecadar dinheiro, ele ia atrás dos comerciantes e patrocinadores da região. Com isso, Romualdo doava do seu tempo, habilidade e criatividade. Eu me sinto muito orgulhoso por poder ajudar na transformação dessas crianças, da educação, né? Para eles tirar da droga, da rua, dar um incentivo para eles poder trabalhar, dar um rumo na vida deles. Porque hoje em dia está muito difícil, naquela época era mais difícil ainda. Então hoje eles podem ter uma escola, um lazer, né? Pode estar aí trabalhando, ter uma família. Muitos deles têm família hoje. Muitos deles trabalham em indústria. Muitos deles são virados professores. Caçando talentos, Romualdo começou a separar as crianças para o atletismo, futebol, basquete e tantos outros esportes. E muitos deles viraram atletas profissionais. Casemiro, que hoje joga no São Paulo. O Washington está jogando no Ceará. O goleiro da Portuguesa, o Felipe, que era o goleiro agora da Portuguesa, hoje foi tá jogando no São Caetano. Jogava com a gente no CTA, eu fui técnico. O outro Felipe do atletismo, o Fernando, que foi para a seleção brasileira. Essa associação beneficente oferece 18 cursos para toda a população e chega a atender em um mês mais de 1.500 pessoas. Mudar a realidade das pessoas, estar pronto para ouvir, aconselhar e ajudar todos que precisam. Para quem realiza trabalhos assim, a gratidão em ver uma vida transformada não tem preço. Por quê? Está no centro do coração de Deus a compaixão. Deus, ele é amor. Então, a expressão desse amor, ela tem que ser repartida em todos os lugares. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro.
A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão. Cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Para você, Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. De 27 a 30 de março, no Expo Vale Sul. Esse é o nosso último bloco do programa Viva com Propósitos dessa semana. Obrigado por continuar com a gente. Eu queria muito te dar uma dica de leitura. A revista Felicidade é uma revista preparada com muito capricho e cuidado, traz temas importantes para o seu conhecimento, para o seu bem-estar. A gente está falando aqui de bem-estar. Muitas dicas importantes para vocês. Eu queria muito que você procurasse. É uma revista semanal para todo o Vale do Paraíba, mas você também pode encontrá-la na internet no site felicidade.net. Procure lá e acompanhe a revista dessa semana. Vamos falar então um pouquinho mais, Paula? Eu fiquei interessada nesse conceito de bem-estar completo, né? Você disse que a pessoa chega e, em princípio, você procura saber o que a incomoda. Sim. E começa por aí, é isso? Isso. É lógico que tem alguns pacientes que já vêm com um problema pontual, né? Tem também os pacientes com problemas pontuais. Eu com uma ausência de dente, vim fazer, quero reabilitar. Ou vim fazer uma cirurgia plástica, é esse ponto. Mas, na realidade, o que a gente tenta buscar é o equilíbrio e ver a queixa do paciente. O porquê que ele está fazendo aquilo, a forma, eu quero emagrecer, mas por que você quer emagrecer? O que está te incomodando? Para o paciente ficar... A gente está tentando dar o melhor tratamento possível para ele. Né? Até porque cuidar da casquinha é muito bom. Mas se a gente não cuida do que está lá dentro, a casquinha volta a ficar prejudicada depois, né? É muito comum isso. Às vezes tem alguns pacientes com algumas frustrações. É normal, a mulher tem algumas frustrações, alguma coisa, e pensa que vai mudar a vida dela através de um clareamento dentário. Não é isso, né? Ou um tratamento facial. Então, nossa, aí que Deus entra nessa história, né? Entra, e é lindo, né? Entra Nossa, muito. A gente tem, por isso que assim, a gente tem colocado, né, na clínica isso, graças a Deus, todos os colaboradores lá têm buscado isso também, né? É uma meta, a gente colocar os princípios cristãos. Na realidade, é de doação, a gente tem que se doar pro paciente, né? Se doar, fazer o máximo, fazer tudo com excelência, como se fosse para Deus, né? Então, todos lá têm esse princípio. E é o jeito de Deus agir, né? Ele se entrega pra gente poder ficar bem. É a essência dele, o sonho dele se entregar pra gente ficar bem, ficar feliz. Aí, na medida em que a gente pode fazer isso pelas outras pessoas, isso é tão precioso, né? É precioso, é gostoso demais, sabe? Porque é bom demais quando vem algum paciente lá e fala assim, mas aqui eu me sinto tão bem, o que está acontecendo? Que lugar eu me sinto tão bem, que lugar gostoso. Então, na realidade, é o que a gente quer, né? Porque São José dos Campos tem uma coisa muito, assim, difícil, que é o prestador de serviço, né? Às vezes as pessoas, a gente não vê uma pessoa amável, não vê uma pessoa que quer cuidar, que se preocupa com o próximo, com o problema do próximo.
E, na realidade, a gente tem essa preocupação de o paciente ser bem atendido e ver as preocupações dele lá. Né, no nosso dia a dia, a gente viveria tão melhor se a gente se preocupasse um pouquinho mais com o outro, você não acha? Com certeza. A gente sente melhor, não né? É? A gente poder fazer algo pro próximo, a gente se sente bem demais fazendo Olhar isso, um pouquinho, né, por detrás, né, do que tá por detrás daquela preocupação que a pessoa está trazendo, por detrás até daquela atitude meio zangada, dá uma olhadinha assim, né? Por que a pessoa tá assim? O que tá acontecendo na vida dela, não é? Com certeza, né? Às vezes as pessoas querem ser simplesmente ouvidas. Não é? A gente vê muitos pacientes lá que vão lá fazer uma massagem, não pela massagem em si, mas para ser ouvido, para ouvir, né? Então, para ter um momento de cuidado. Ter um momento de cuidado, né? E Deus tem abençoado esse propósito, assim, muitas pessoas têm pacientes às vezes que chegam lá em crises de depressão, crises de pânico e saem melhores. É bom. É bom demais. E como é que é ser uma profissional tão bem-sucedida, ter tanta coisa boa acontecendo e conciliar isso com casa, com marido? É difícil, até porque meus filhos são pequenininhos ainda, né? Então requerem bastante atenção, né? Então, na realidade, eu acho que é o grande mal da atualidade, da modernidade, é o tempo, a falta de tempo. Quase né? A gente não tem. Então, a gente tem que se policiar. Porque se a gente for ver, às vezes a gente eu até converso com o meu marido e falo assim, a gente tem que parar de falar de coisas em casa não. Porque se a gente vê, a gente sai do serviço, ele não trabalha comigo, mas ele se envolve, né? Se envolve. E então daí a gente fica, se a gente for ver, a gente vai se distraindo, a gente não relaxa da família, né? Como um todo. Então tem que se policiar para isso, porque precisa, né? Precisa. Eu acho essencial a gente conseguir fechar a porta, né? A gente chega em casa, fecha a porta, deixa o problema, a dificuldade lá fora. Agora vamos ver os filhos, vamos amar. Vamos ser mãe, vamos fazer uma jantinha. Precisa, né? Faz bem. Isso, o equilíbrio é essencial para tudo, como a gente aprende mesmo, né? Então, ó, sorriso, como a gente falou, ele é muito importante para todos nós, não é? Um sorriso faz diferença para todos nós. Eu queria que você deixasse um último recado para as pessoas que estão nos ouvindo a respeito desse sorriso que elas têm e do que elas podem fazer por ele. O sorriso, ele mostra o que está dentro do coração, né? Então, a pessoa, a princípio, eu acho que antes de qualquer coisa, a pessoa tem que se sentir bem, né? Se sentir bem, buscar em Deus alguma coisa talvez que esteja faltando e também fazer a nossa parte, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, buscar ter uma saúde toda regrada, se alimentar direitinho, fazer higienes direitinho. Se cuidar. Porque a gente tem que fazer isso, né? Não adianta a gente não fazer a nossa parte. Né? E daí Deus abençoa. Então, se cuidar faz bem e aumenta o nosso sorriso, né? O sorriso abre portas, né? Como todo mundo fala. Então, uma pessoa carrancuda, uma pessoa com o sorriso fechado é ruim, né? É importante a gente sorrir. Legal. Então é isso, queridos. Vamos sorrir. Vamos cuidar da gente mesmo. Vamos agradecer a Deus por esses profissionais tão preciosos que Ele tem colocado na nossa vida. Os dentistas são pessoas que nos abençoam tanto. É importante buscar algo da parte de Deus para nós. A bênção já está aí, é só você trazer para a sua vida. Por falar em bênção, para trazer para a sua vida, eu quero compartilhar com vocês retratos da vida. Algo que alguém já viveu e que pode ser também a sua história. Vamos ouvir agora. Eu sempre tive uma infância bastante conturbada, meus pais eles brigavam muito, meu pai bebia, minha mãe ela sempre foi à igreja, ela sempre conheceu a palavra de Deus e eu cresci nesse meio, cresci conhecendo a palavra, mas nunca me envolvi. E quando eu tinha 12 anos de idade eu comecei a usar droga, foi quando eu comecei a beber, quando eu comecei a fumar. Eu buscava nas drogas encontrar um pouco de paz, encontrar uma fuga para as coisas que eu vivia. Mas era só ilusão, eu sempre me perdi ainda mais, fiz amizades destrutivas e continuei, fui usando mais, comecei a beber cada vez mais, passei da cerveja para bebidas mais fortes, para vodka e outras. E quando eu tinha 14 anos, meus pais se divorciaram e foi quando eu comecei a me envolver com drogas mais pesadas, comecei a me envolver com rapazes, sair mais, sair de balada. Então comecei a buscar cada vez coisas mais novas. Só que foi quando eu comecei a ouvir um pouco mais a palavra de Deus, porque meu pai saiu de casa, então eu comecei a buscar um pouco mais.
de ouvir algo que me alimentasse. Mas durou pouco tempo e logo eu já voltei a me perder demais, comecei a me envolver com pessoas mais velhas, me envolver com homem, me envolver com mulher, comecei a usar ainda mais droga e chegou uma época que eu já não conseguia mais, eu não me aguentava mais, eu não aguentava mais a vida que eu tinha, porque eu sabia que não era aquilo que me alimentava, não era aquilo que me dava fuga. Pelo contrário, só causava briga dentro da minha casa, eu brigava muito com a minha mãe, com a minha irmã. E aí eu comecei a continuar a usar droga, mas já voltava para casa com aquele sentimento de vazio mais forte no coração. Eu dormia, só que eu sempre me arrependia, eu falava, nossa, não é isso que é pra minha vida. Não é isso que Deus planejou pra mim, tem mais, eu sei que tem mais. E aos meus 17 anos eu comecei a ter algumas síndromes por causa da droga, eu começava a ter medo, eu tinha mania de perseguição. E foi quando eu comecei a parar um pouco, eu fui meio que me livrando, porque começou a me fazer tão mal. Eu ficava mais depressiva, eu chorava, eu passava noites em claro, eu não conseguia mais dormir por causa do efeito da droga e do medo do efeito da droga. Foi quando eu tive uma briga com a minha mãe, numa sexta-feira, e ela me botou pra fora de casa. E eu, como eu não queria voltar pra casa, eu saí, encontrei com alguns amigos, usei mais droga ainda. Só que com aquele sentimento de, nossa, cansei dessa vida, não aguento mais isso. E no final de semana seguinte ia ter um acampamento da igreja. E me convidaram, pagaram para eu ir. Me convidaram e eu fui num acampamento de 300 jovens e eu não conhecia ninguém. E foi quando eu tive meu primeiro encontro com Jesus. E nesse acampamento, Deus começou a me constranger com o amor dele. As pessoas vinham, conversavam comigo, me davam atenção, perguntavam quem eu era, perguntavam como eu estava. E ninguém, quando eu estava na minha época de perdição, na minha época de balada, de droga, perguntava como eu estava. E às vezes eu queria desabafar, eu queria chorar. E eu cheguei lá, eu consegui chorar, eu encontrei um ambiente saudável, com pessoas que me acolheram. E Deus começou a me constranger com o amor dele, eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido antes na minha vida, eu encontrei paz, eu me senti segura, eu encontrei amor. E foi quando Deus começou a restaurar a minha vida, restaurar a minha família. Hoje eu tenho um relacionamento saudável com o meu pai, minha casa hoje serve a Deus, minha irmã também veio conhecer Jesus, hoje a minha família tem sido restaurada. Eu tenho amigos que realmente me amam, amigos que realmente estão sempre do meu lado. Eu tenho um lugar, uma igreja saudável, onde eu posso me abrir, eu posso chorar, eu posso fazer festa. Eu me batizei, foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi quando eu reconheci realmente que Deus tinha perdoado os meus pecados e eu nasci para uma nova vida. E hoje eu tenho uma vida linda com Cristo. Desde então Deus restaurou minha vida, Deus tem restaurado meus sonhos, restaurado a minha família. Eu descobri que realmente existe um propósito na minha vida, existe um propósito com tudo que eu passei. E hoje eu sei que existe uma missão para mim, eu sei que eu preciso ir mais além, porque existem pessoas que estão na situação que eu estava. E hoje eu posso, com a minha vida, com o meu testemunho, mudar a realidade delas também, através do amor de Deus. E essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida. E eu descobri que eu realmente tenho um propósito. Brasileiro do que arroz e feijão. Nada é tão saboroso, válido sua perfeita união. Minha família merece, em nossa mesa já é tradição. Quem já provou não esquece, Vale do Sul é arroz e feijão. Vale do Sul, arroz e feijão, o melhor da natureza. Você encontra os produtos Vale do Sul nos principais supermercados. Vale do Sul. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão. Cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe.
você, Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. De 27 a 30 de março, no Expo Vale Sul. Grande doador, porque a vida vai muito além da nossa insatisfação. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Muito obrigado por estar com a gente nesse programa. Foi muito especial ter a sua companhia. Que bom que você ficou com a gente. Paula, obrigado. Obrigada. Deus abençoe sua vida, sua clínica, tudo que você tem feito por São José. Amém. Né? Mais e mais alegrias aí diante do Senhor. Amém. Né? Para sua vida, para o Emerson. Obrigada. Não é? Deus é muito bom, gente. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, que dê a cada um de vocês um dia de paz, de alegria no Senhor. Você que gostou do nosso programa, divulgue, vá até a nossa página lá no Facebook, curta, interaja conosco, leia a revista Felicidade dessa semana e também te esperamos lá na Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, em uma das nossas celebrações. Vai ser tão bom ter você com a gente. Um super abraço, Deus abençoe a sua vida, até a próxima vez.